Então, pessoal, só para reintroduzir, né? Então, a gente está no nosso primeiro encontro de 2025 sobre o grupo de leitura em RealDBT. Estamos vindo aqui, então, né, com um primeiro encontro que vai trazer um tópico que é bem desafiador, que vai falar sobre avaliação do supercontrole. Então, assim, é um tema que acaba sendo especialmente desafiador, até porque a gente sabe muito bem como é que é a condição, né, do uso de medidas e testes aqui no Brasil, né, que acaba sendo um cenário bem restritivo, né, que a gente tem que se lembrar, e não só restritivo, mas também um cenário onde a gente tem poucas ferramentas até de testagem, né? E aí a avaliação clínica ela acaba sendo muito importante para a gente conduzir também uma boa avaliação clínica nesse processo. É essencial que a gente reconheça quais são os indicadores, então, que vão de fato apontar, né, para a diferenciação e identificação de uma pessoa supercontrolada, né? E eu vou trazer algumas das peculiaridades também desse processo para vocês, que tem seus desafios, né? Acho que eu devo ter perdido aí umas boas noites de sono pensando que assim, pô, mas como é que diferencia os clientes DBT, de cliente RODBT, de cliente TCC, de cliente FAP, de cliente ACT? Tô sacanagem, né? Mas é tanta da sigla que a gente vai na sopa de letrinhas, né? Mas é um desafio, tá, gente? É um desafio a gente pensar em termos de tomadas de decisão para tratamento, né? E eu vou tentar esclarecer alguns pontos sobre isso aqui de uma forma também bem flexível para também não parecer que a gente está inventando regra, né, para jogar o jogo, tá? Bom, mas beleza. Peraí. É... Ah, não. Tá gravando já. Só tá só vendo as mensagens aqui, pessoal. Então vamos lá. Então esse capítulo agora, né, que é o capítulo 3, ele começa então falando exatamente das estratégias de avaliação, né? E aí, essa primeira parte, na verdade, ela traz um bocado sobre como que você interpreta, na verdade, os problemas de coping como duas dimensões que ele fala que são superordenadas. Isso por quê, pessoal? A ideia de existirem dois problemas superordenados, né, coloca como se fosse assim. Eu acho que quem escreve isso muito bem acaba sendo aquele livro do Terapia Cognitivo Comportamental baseado em processos, né? Quando fala, por exemplo, sobre a necessidade de você empregar a DBT, né, por exemplo. Quando você tem um cliente que apresenta algum tipo de desregulação emocional, na verdade, você não chega na desregulação emocional assim, por supetão, né? Você identifica que o cliente, por vezes, tem um funcionamento muito ansioso, que tem problemas associados à impulsividade, e você vai, na verdade, através das estratégias de tratamento, pensando como que você customiza o tratamento para um cliente, né? Até você chegar num ponto que, olha, vou usar um protocolo de ansiedade, vou usar um protocolo para TDAH, vou usar um protocolo, afinal de contas, assim, o que que eu vou trabalhar com esse cliente? E muitas vezes, com esses clientes, a gente vê, por exemplo, que não tem resposta de tratamento. Isso porque a gente pode, por exemplo, a partir das hipóteses clínicas, né, chegar na compreensão da conceitualização de caso de que todos esses problemas estão associados a algum outro problema superordenado. Ou seja, quando a gente olha para essa ansiedade, quando a gente olha para o TDAH, quando a gente olha para uma emocionalidade que é muito invasiva, quando a gente olha para essa desorganização, quando a gente olha para o comportamento autolesivo, quando nós percebemos, né, todos esses problemas chegando juntos na formulação de caso, o que pode ser explicativo, né, desse tipo de enquadramento. E aí sim, ele propõe, por exemplo, que você utilize a DBT. Por quê? A DBT vai trabalhar com a desregulação emocional, que vai ser o problema superordenado a isso, né? E, inclusive, na DBT, na DBT padrão, né, quando você esgota os alvos, aí eu posso estar falando besteira, de estágio um, estágio 2, né? Você entra em estágio 3 e você começa a lidar, por exemplo, com as questões mais relacionadas a sintomas, né? Qualidade de vida, essas outras coisas. Então, quando a gente olha para a RealDBT, a gente pode ter uma ideia que é um pouco similar a esse processo, né? Ou seja, quando nós observamos que um cliente tem um transtorno depressivo que é muito resistente ao tratamento e identificamos, por exemplo, características, né, associadas ao perfeccionismo, a uma rigidez que acaba sendo muito marcante, a uma ansiedade social também, que acaba aparecendo junto com esse episódio depressivo e outras muitas coisas, né? Opa,
Ao invés da gente pensar, então, no tratamento de cada um desses diagnósticos em separado, a RODBT ela aparece, então, como um tratamento transdiagnóstico, então, que vai abordar caso esses problemas sejam explicados pelo supercontrole mal adaptativo. Então, a ideia é muito similar à DBT, inclusive, no sentido de que a RealDBT ela não tem como proposta de ser uma terapia minâncora, tá? Ela não foi testada com esse propósito, ela foi desenvolvida de fato para a gente estar trabalhando com pessoas super controladas. E eu até diria, né, que uma das coisas que mais pesa nesse processo de tomada de decisão acaba sendo, de fato, problemas de comunicação, isolamento, que aparecem ali simultaneamente, né? Assim, até porque a gente pode encontrar o perfeccionismo em outros quadros clínicos, inclusive quadros, por vezes, onde a impulsividade ela pode também estar presente, né? A gente tem que estar sempre se lembrando que os casos eles não são tão polarizados o tempo todo, existe uma diversidade probabilística imensa e que, inclusive, é documentada, né? Uma coisa que eu sempre coloco ali como uma dúvida quando eu abordo a questão da RODBT e dos estilos de coping é até eita, o artigo do, ah, eu não vou inventar nome não, peraí, foi o Achenbach que é, publicou esse artigo, né, falando, por exemplo, de comorbidade entre o que ele coloca como transtornos internalizantes e externalizantes, né? Então, ora, se existe, por exemplo, um problema entre transtornos clusterizados, né, em polos opostos, né, como que isso deve acontecer em estilos de coping? Então, a gente tem que tomar muito cuidado na identificação de coping e também na identificação desses clientes que vão se beneficiar de fato da RealDBT. Eu tive uma experiência quando eu estava ainda lá no iníciozinho trabalhando com DBT, né? Hoje realmente assim não é um modelo terapêutico que eu trabalho mais, salvo raras exceções, assim, principalmente quando a gente fala de UFRJ, chega de tudo na divisão de psicologia aplicada, a gente tem que resolver problema, não tem jeito. Mas assim, eu cheguei a cometer, por exemplo, um equívoco inicial de sair taxando DBT na coisa toda, né? E aí uma coisa que a gente observa às vezes é que assim, olha, você vai trabalhar, por exemplo, alguma coisa relacionada à tolerância, mal-estar com um cliente que não tem desregulação emocional, aquilo ali vai fazer sentido, né? Olha, difícil imaginar, né? Claro que todos nós estamos sujeitos, né, a emoções intensas e talvez até uma ferramenta de tolerância ao mal-estar seja útil eventualmente para uma pessoa. Agora, vai ser a coisa que, por exemplo, vai produzir grandes mudanças ali no caso clínico, né? Você apresentar um exemplo de análise em cadeia como treinamento de habilidades ali do livro, né? Que apresenta uma pessoa que comete, se eu não me engano, ali no início eles apresentam o exemplo de uma pessoa que cometeu um delito, alguma coisa assim, né? Então, assim, a gente está lidando, né, com tratamentos ali que são direcionados, então, para a população específica. E na RLDBT também, se você não está com uma pessoa, por exemplo, que sofre de comunicação indireta, você vai falar de sobrancelhas, por exemplo, dançantes ou coisas do tipo. Cara, assim, a experiência da pessoa, né, pode ser confusa nesse tipo de cenário ou se sentir simplesmente invalidada, né, porque o tratamento não corresponde, por exemplo, às suas necessidades. Então, quando a gente fala de avaliação, a gente fala de uma coisa que é muito profunda e que não pode ser conduzida de qualquer jeito, né? E aí vem uma rusga, né, que eu e Juliana, eu volta e meia, sentimos, né, que às vezes chegam uns casos assim, ah, não, porque isso aqui é cliente RODBT. Por quê? Por causa do perfeccionismo. A gente está falando só de uma característica, né? Existe todo um leque de características, a gente sempre olha, na verdade, para casos, né? Como se fossem constelações. Então, a gente não pode decidir a coisa com base em uma estrela só. A gente tem que ver todo o resto, né? Eu acho que eu mesmo, eu já comentei isso com vocês aqui, né? Eu, por exemplo, me percebia como super controlado, né? Nem a pau, né? O Léo está aqui para ver como é que eu agredi a equipe de pós-graduação. E nem tanto. Mas, assim, o ponto todo é que, por exemplo, o meu erro ali, quando eu fui na autoidentificação, me achando super controlado, né, da praça, foi exatamente olhar para questões relacionadas a esforço, perfeccionismo, que não resumem, por exemplo. Aí depois, quando eu olho para o outro lado, eu tenho uma desorganização que vocês vão ficar impressionados, né, com como que eu sou, às vezes, a manifestação do caos. E também, por outro lado, a
alta emocionalidade também, né? Que é uma característica que para mim é muito direta quando eu entro em contato com ela. Eu não tenho emoções pequenas, né? Assim, elas são normalmente grandes e às vezes o rojão ele é difícil de segurar. E claro, assim, eu também não sou um paciente prototípico DBT, né? Mas assim, a ter ideia, né? Como que essas constelações são formadas é uma coisa que ajuda a gente a tomar decisões sobre casos clínicos. Ora, para a gente, por exemplo, aplicar a DBT ou a RADBT, né? Como uma terapia baseada em processos, que a gente vai selecionar então os elementos, vai ser uma terapia informada por DBT ou uma terapia informada por RADBT, né? Que talvez não tenha os modos, mas aí a gente tem que se lembrar que a gente está trabalhando com uma terapia cognitivo-comportamental baseada em processos. E aí, qual o desafio disso? Quando a gente sai de uma estrutura conhecida? O desafio disso é que o terapeuta passa a ser a própria ferramenta de validação. Então, assim, a relação, aliás, terapeuta-cliente vai ser a própria ferramenta de validação. E não é que isso seja pecaminoso, né? Pelo contrário, você tem uma série de argumentos hoje nas terapias cognitivo-comportamentais que apontam para esse lado. Até assim, a Christina Fox, né, que é uma terapeuta DBT que está na certificação de fato, que eu estou fazendo agora, ela trouxe uma coisa muito curiosa que está sendo discutido uma CDBT, né, que é Contextual DBT. Né? Então, assim, é como se fosse uma DBT contextual, pensando exatamente esse tipo de customização do tratamento, né? De acordo com aquilo que o cliente precisa, com processos necessários e também um pouco um certo diálogo ali com o contextualismo funcional, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante. Talvez no futuro a gente veja também a mesma coisa surgindo a partir da RLDBT, né? Porque, assim, existe muito espaço também para lidar não só com problemas de comunicação indireta, mas de fato tem ferramentas ali que a gente por vezes aproveita em casos que não são prototípicos e informa então a nossa terapia atual, seja qual for a abordagem, né, com alguns elementos da própria RODBT. Então assim, isso é um ponto importante. Mas quando ele traz aqui, né, até a diferença entre internalização, né, e problemas de supercontrole, externalização e problemas de subcontrole, na primeira página aí do capítulo 3, né, a gente tem que diferenciar também os conceitos, tá? Quando a gente fala de problemas internalizantes e externalizantes, a literatura está abordando o que a gente chama de clusterização de transtornos psiquiátricos. Alguém sabe o que significa clusterização? Ou agrupamento de transtornos psiquiátricos ou mentais? Bom, eita, pessoal, deixa eu só pegar uma água rapidinho que aqui eu tô com o ar-condicionado ligado e deu uma ressecada na garganta da desgraça, só um segundo. Mas assim, só respondendo antes de você para pegar água, que agora normalizou. Mas assim, quando a gente fala de clusterização, existem estudos em saúde mental, em saúde pública, que tentam identificar se existem fatores comuns que perpassam os diferentes problemas, ou seja, um conjunto de transtornos pode ser explicado por algo comum, né? A gente pode reduzir esses transtornos, talvez a menos grupos, e isso é um desafio que ajudaria muito a psiquiatria, né, e também a psicologia, porque hoje, quando a gente olha para o DSM-5 e para o CID-10, eventualmente o CID-11, né, a gente vê assim, mais de 300 transtornos caracterizados, né, e isso que a gente nem leva em consideração as variações desses transtornos, inclusive as comorbidades potenciais. Então, quando a gente pensa em termos de diagnóstico, né, a gente faz aquela coisa de lamber o dedo, colocar o dedo para cima e virar aqui assim, ahá, transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. Então, até o que o pessoal faz de uma forma muito ousada, né? De sair que assim, TDAH, né? Né? Sem usar nenhum tipo de estrutura diagnóstica, né? E isso é um problemaço, porque imagina só que você está selecionando um transtorno em meio a mais de 300 transtornos, possibilidades possíveis e variações possíveis ali, né? Do nada, né? Uma coisa assim, diagnóstico baseado em opinião, né? Então a gente ainda tem uma formação que é muito limitada, né, em volta de levar a sério
esse processo diagnóstico. Claro que se a gente pensa, por exemplo, especialmente em termos comportamentais, né, de fazer uma boa conceitualização de caso, identificar a partir disso alvos terapêuticos, trabalhar em volta desses alvos, a gente encontra diferentes posturas também dentro das terapias cognitivo-comportamentais em volta dessas necessidades, até porque um caso que é bem ilustrativo, né, que eu tinha começado no ano passado, né, foi uma cliente que chegou com um diagnóstico de ciclotimia, né? E aí depois, e ela ficava assim, puta da vida, né? Desesperada. Não tem ciclotimia porra nenhuma, que não sei o quê. E o idiota do psiquiatra falou ainda que tinha possibilidade de transtorno de personalidade borderline, né? Que não sei o quê. O paciente ali revoltada, né? E aí no meio do caminho, no início ali eu já estava aqui assim, não, essa cliente está com cara de DBT porque assim, tem alvos ali relacionados à desregulação emocional, né? Na fase inicial de avaliação isso ficou muito transparente, muito direto. Então, para mim, eu acho que assim, esse caso aqui tem uma cara de DBT. Eu sei que a ciclotimia ele tem uma caracterização que se beneficiaria de componentes psicoeducativos, até porque esse é um padrão de referência que a gente tem dentro da terapia cognitivo-comportamental, né? Tanto psicoeducativos quanto de aderência à medicação, né? Mas, assim, ela tem características também relacionadas à impulsividade, que eu acho que a gente consegue, de repente, arredondar através da DBT. Então, vamos trabalhar aqui com DBT com essa cliente, que eu acho que ela vai responder bem. E aí, beleza. E aí, do nada, o carro desgoverna 3 meses depois, porque um outro psiquiatra que ela foi procurar uma segunda opinião diagnosticou ela com transtorno de personalidade borderline. E ela, mas eu quero saber se meu tratamento psicológico vai mudar, que não sei o quê. Não, filhote. Né? Por quê? Porque a gente está tratando comportamento. Né? Se você aparece aqui, por exemplo, com síndrome do coelho que dá mortal de costas, né? Qualquer que seja o diagnóstico, se a sua caracterização é de impulsividade, de regulação emocional, a decisão em volta de um tratamento que te beneficiaria, ela não muda tanto. Então, assim, existem argumentos muito fortes para a gente optar, muitas vezes mais, por trabalhar com conceitualização de comportamentos, né? E um pouco mais de calma na parte diagnóstica, né? Então, assim, existe um argumento em volta disso. Acho que, inclusive, aquele livro, Para Além do DSM-5, né, do Stephen Hayes, do Hoffman, também acaba trazendo muito essa pegada. Então, quando ele detalha aqui problemas internalizantes e problemas de supercontrole, externalizantes e problemas de subcontrole, né, ou baixo controle, eu peço para vocês muito cuidado. Por quê? O diagnóstico ele é sempre uma hipótese clínica. E quando chega o diagnóstico, a gente tem uma visão se o cliente tem problema internalizante ou externalizante. Isso ainda não significa de uma forma, olha só, isso é só metaforicamente verdadeiro, mas isso pode variar muito, né? A gente pode, por exemplo, encontrar pacientes com anorexia nervosa, que de repente tem uma configuração prototípica dentro do supercontrole, né? Que a gente tem no treinamento colocando que, não, a anorexia é um problema internalizante, até pela caracterização, né, do como que eles processam a restrição alimentar, do como que eles processam as preocupações em volta, né, do se alimentar, das questões sociais, essas coisas assim. Só que, de outro lado, a gente encontra também, isso é a própria Karen Halter fala, e também a gente já viu por aqui na nossa troca de figurinhas, né, pacientes com anorexia, por exemplo, que apresentam uma caracterização de desregulação emocional, ali para o baixo controle. Então, eu peço para vocês, assim, todo cuidado. Receber um cliente que tem o diagnóstico, né, não coloca isso como definitivo em volta de você já direcionar o cliente para a RLDBT. Avalie os 4 déficits e principalmente a gravidade desses 4 déficits, para aí sim você pensar que assim, opa, vamos então trabalhar com a RLDBT dentro desse processo, tá bom? Essa é a recomendação que eu dou para pelo menos essa parte inicial. E ele até coloca aqui uma diferenciação que é bem importante também, né? Que é assim, ele coloca que, ainda que a RLDBT tenha sido desenvolvida para o espectro de transtornos que compartilham características fenotípicas e genotípicas, ao invés de diagnósticos existentes, né, nós não desenvolvemos o tratamento, nós não apenas desenvolvemos, aliás, o tratamento para o supercontrole, para déficit do supercontrole, mas também como forma confiável
né, do clínico identificar supercontrole mal adaptativo em seus clientes, né? Então, o que significa isso nesse trecho que ele está colocando? Olha só, quando a gente fala de características fenotípicas, eu estou falando exatamente isso aqui. Então, por exemplo, olhando para a Rebeca. A Rebeca, ela está, assim, com o olhinho dela bem fixo, né? Variando um pouco, a mão ali na boca. Estou brincando, Rebeca. Mas, assim, isso é fenotípico. Fenotípico é exatamente o que eu estou observando, né? Então, assim, é o que eu estou observando o cliente fazer. E muitas vezes até a ação de deixar de fazer alguma coisa, de deixar de comunicar alguma coisa importante. Isso é fenotípico, aquilo que se manifesta, né? O genotípico, a gente não faz ideia, porque a gente não tem ferramenta para estruturar isso. Mas a gente sabe, por tabela, que boa parte das características fenotípicas elas têm também uma origem que tem a ver com biotemperamento, que tem a ver com a estrutura orgânica, que tem a ver com o corpo, que tem a ver com a biologia e assim por diante, né? Então, é esse sentido que ele traz aqui nesse trecho. E aí ele também acaba informando uma coisa que foi uma... Eu acredito que assim o Thomas ele assumiu um risco muito grande também quando ele propôs isso, né? Que foi o desenvolvimento não só da RODBT como um processo de tratamento, mas também, como ele coloca aqui, da identificação do supercontrole. Até porque isso vai permear, por exemplo, as primeiras sessões ali, né, de avaliação. Sem esse processo, né, que não é só de identificação pelo clínico, mas também de autoidentificação do supercontrole, mais uma vez a gente vai encontrar um caso em que o cliente provavelmente vai se sentir invalidado ao longo do processo de tratamento. Ele também não vai ter feito contrato psicológico com vocês, eu estou falando assim de contrato psicológico, dentro de uma dimensão mais abstrata, né, de aderir então ao tratamento. Tá? Pessoal, perguntas até aqui? Não? Estou falando muito rápido? Beleza. Eu falei beleza, mas eu não vi ninguém, porque eu estava aqui olhando para o PDF e eu também não escutei ninguém. Então, agora voltando aqui para a câmera para vocês, né? Estou falando muito rápido, está indo tudo bem? Beleza. Agora sim. A Clarissa lá deu ok, né? Eu também. Então, vamos lá. Bom, então ele coloca que quando a gente pensa esse processo diagnóstico, né? Ele usa algumas palavras aqui que são importantes a gente também dizer o significado, né? Que ele coloca, assim, a RODB tem um modelo, né, também diagnóstico de supercontrole mal adaptativo, combina modelos dimensionais, né, ou seja, que avaliam ali a severidade da disfunção e o biotemperamento, então, em vários domínios. Então, a questão da dimensionalidade fala que a gente vai abordar não as pessoas só dentro de um eixo, isso tem pouco ou muito. A gente tem mais de uma linha que a gente vai ter que fazer esse traçado, né? E não só isso, mas ele usa uma palavra que existe uma ideia de protótipo, aliás, de algo prototípico, né? Prototípico, quando a gente fala, é sobre características que de fato são caracterizantes daquele tipo de pessoa, né? É por isso que eu falo para vocês, eu não sou um cliente prototípico de DBT. Por quê? Eu tenho problemas de impulsividade, alta emocionalidade, mas, por exemplo, eu não faço desregulação emocional grave, né? Aí vai a Juliana, de repente, a Juliana, aliás, ela acaba sendo mais caracterizada como supercontrolada, né? Que ela tem as questões dela relacionadas à comunicação indireta, embora ela não seja um cliente prototípico da RLDBT ou que seja um cliente supercontrolado prototípico, né? E aí existem outras decisões, então, para a gente tomar. Ele também coloca que existem dois princípios fundamentais para esse processo avaliativo. Então, ele coloca que a avaliação clínica deveria ser, então, guiada, sempre que possível, né, por evidência empírica, né? E ele coloca também que ela deveria servir de guia, então, para a formulação de caso e facilitar o processo de tomada de decisão. Então, pensando um pouco esses dois aspectos, né, principalmente aqui na conjuntura brasileira, a gente fala de processo empírico não só pela caracterização do uso de testes, né? A gente sabe aí pelas normas, né, e pela cartilha também de avaliação psicológica do Conselho Federal de Psicologia,
que todo processo avaliativo ele consiste, né, de entrevistas em diferentes formatos, estruturado, semi-estruturado. A gente tem testes, nós temos, por exemplo, outras fontes informativas. Então, tudo aquilo que pode subsidiar a avaliação ajuda, né? E vocês podem e devem recorrer, por exemplo, às vezes até a familiares, né? Porque muitas vezes são clientes que aparecem no consultório e dizem que assim, ah, não tem nada de errado, eu me relaciono muito bem com as pessoas, né? Até porque eles, por exemplo, têm uma dificuldade muito grande de compreender o impacto que eles têm, por exemplo, nas relações interpessoais. E aí, por vezes, você convidando, então, o familiar, você descobre, então, que esse cliente é de fato muito quieto, né? Que esse cliente, por exemplo, tenta não aparentar muitos problemas, pelo menos publicamente, né? Ou então alguns problemas relacionados a perfeccionismo também acabam aparecendo mais em ambientes privados do que públicos, né? Então, assim, essas fontes informativas acabam sendo muito importantes. Até porque eu nunca mais esqueci disso. Teve uma aula que o Bernard Ranger, ele estava com um pouco de pressa de definir transtorno de personalidade. E ele falou, ele soltou uma pérola, assim, que foi, porque transtorno de personalidade, normalmente, a pessoa está achando que o problema está com o mundo. Aquela coisa foi muito, assim, uma definição muito porocochô da coisa, mas tem que ir de verdade, né? Porque quando a gente fala de transtornos de personalidade, a gente fala de formas de funcionamento que ficam ainda mais imbricadas na nossa forma de percepção da realidade. Então, por vezes, são pessoas que realmente não percebem o problema como delas mesmas, né? Então, assim, muitas vezes clientes supercontrolados nascem também em famílias supercontroladas, estão em ambientes supercontrolados. Pega um aluno do IME, de engenharia, por exemplo, ele vai se achar muito normal no meio dos outros alunos da engenharia, mas é a galera que, assim, tá mergulhada ali na matemática de um jeito meio esquisito. Mas eu tô pegando o pé deles, coitados, né? Eu tô sendo, no meio que dando uma sacaneada geral. Nada contra a galera do IME do ITA, se alguém saiu aqui de alguma escola de engenharia militar, não tem problema, depois eu mando meu cartão para vocês, para atendimento, né? Mas assim, não fiquei com raiva. Ah, mas essas fontes elas são importantes em função disso, né? Então, assim, não considerem apenas o cliente como uma fonte informativa. E a outra coisa também é, se vocês se sentirem estranhos, né, de alguma forma com o cliente, parem para refletir um pouco funcionalmente do que está dando essa sensação de estranho para vocês, porque muitas das coisas que o cliente, por exemplo, faz estranho em suas relações, né, em suas redes sociais, coisas do tipo, o cliente também vai fazer com vocês. E essa sensação de estranho pode ser também uma sensação visceral de que alguma coisa na comunicação saiu de um jeito que pode estar impactando a vida desse cliente também, né? Dificultando a conectividade e o aprofundamento da intimidade, tá? Pedro, Diga, Amanda. eu te chamei porque eu não sabia se você tinha visto minha mão levantada, mas que bom que viu. Eu sei que aqui não é um espaço para supervisão, então eu não vou me alongar muito, mas aproveitando que você falou isso, eu tô com um paciente que tem supercontrole e ele já está há alguns meses comigo, mas eu tô com dificuldade de criar um vínculo terapêutico com ele, porque. E eu falei isso para ele hoje, eu sempre tento usar um pouco da FAP, apesar de não conhecer tanto assim, mas depois eu queria até te pedir opinião de livro sobre FAP. É, Hoje eu falei com ele assim, que o que eu sinto na nossa sessão é uma certa impessoalidade e que provavelmente ele se comunica assim com as outras pessoas na vida dele, né? Eu abri isso para ele em sessão e ele falou, é verdade. Porque ele é uma pessoa que não identifica muito as emoções. Sempre que eu pergunto para ele como ele tá, ele fala: "Ah, tranquilo, tá tudo bem". Mas ele entrou na terapia com uma demanda de desânimo pelas coisas que ele estava fazendo na vida. E logo, logo eu já identifiquei o supercontrole nele. Eu sou da TCC, mas eu sigo mais pela ACT, mas eu tô pensando, reconheci o supercontrole por causa do RODBT, mas estou pensando em introduzir algumas técnicas da FAP também, e estudar um pouco mais sobre isso, porque eu acho que melhorando a nossa relação, talvez ele consiga melhorar a relação dele
com as outras pessoas e com o mundo, enfim, né? Então, depois eu queria a sugestão de livros da FAP. Eu sei que é um grupo de estudo da RODBT, mas eu sei que você estuda FAP, então, Pode me se você mandar puder. pode mandar mensagem no WhatsApp em privado, eu tô lá no grupo, e aí eu te passo sim. Mas só uma coisa que é muito legal, né, que, em primeiro lugar, né, parabéns, né, porque quando você coloca para um cliente, né, sobre essa questão da impessoalidade, você também está assumindo um risco, né, na relação. Sim, E, sim. e, e ao mesmo tempo você comunica para o cliente também que existe uma certa segurança em fazer isso. Acho que a gente coloca posições difíceis muitas vezes em relações que realmente são íntimas, né, isso faz parte da intimidade. Uhum, uhum. E e foi uma boa oportunidade. E é uma boa oportunidade também de comentário, porque quando você falou assim sobre a RLDBT, sobre o teu percurso, né, a ACT, a FAP, a gente está falando de estruturas de tratamento que se a gente pega, por exemplo, a RLDBT, a FAP, a CFT, a gente está falando de tratamentos que têm como uma espinha dorsal ah, os processos associados à conectividade social, de uma certa forma, né? As três, aliás, nos livros acabam comentando a teoria polivagal do Porges ali, né? Como uma coisa que é relevante para não só para as intervenções, né? Mas também para a própria estrutura de tratamento, entendendo também o que pode impactar o cliente emocionalmente. Então, acho que o teu faro clínico está muito bom, né, pelo que você descreve. Mas manda mensagem lá em particular que eu falo contigo sim. Tá Tá bom? bom, tá bom. Obrigada, Pedro. Nada. Então vamos lá. E é exatamente isso também que a Amanda colocou, né? Às vezes, assim, precisa de um tempo até a gente identificar que um cliente tem um determinado problema. Muitas vezes supercontrole, até pela supertolerância que eles têm, por exemplo, ao mal-estar, né? É como se fosse do tá tudo jóia clubinho, né? Assim, tá tudo jóia associados, né? Um escritório muito famoso que não tem problemas, né? Então, assim, isso pode levar tempo até a gente identificar que esse cliente ele precisa de algum tratamento um pouco mais direcionado nesse sentido, ou de um tratamento informado, né, por esses processos. E aí isso vem aos poucos. Já viram que eu crio um pouco de caso com essa coisa de diagnóstico rápido, né? Mas, enfim. E também é importante, às vezes, a gente. Deixa eu trazer a dialética do contraponto, né? A gente tem que se lembrar também que, embora o diagnóstico seja um processo cuidadoso, que não pode ser apressado, é importante a gente pensar também que o diagnóstico, ou pelo menos a formulação, ela também não pode levar uma eternidade, né? Porque a gente tem também uma pessoa em sofrimento, né? Então, assim, a gente conseguir sintetizar as informações de uma forma suficiente para estruturar o tratamento é uma coisa que é bem importante para o nosso trabalho também, só para a gente trazer o contraponto também do que eu acabei de falar. Bom, algumas. Então, depois ele começa aqui um capítulo, ou, aliás, uma sessão que eu acho que assim ela é muito interessante por reapresentar algumas definições que a gente passa muito tempo sem ver nas TCCs, né? Principalmente quem vem das TCCs. Acho que quem vem da análise do comportamento, então de algumas terapias comportamentais, tem um pouco mais de facilidade em alguns dos pontos que são apresentados aqui. A primeira coisa que ele coloca é a falha em distinguir, né, comportamentos privados e comportamentos públicos, né? Então, não só esses comportamentos eles trazem, né, questões importantes sobre supercontrole, né, mas como, por exemplo, ele coloca aqui, ah, todavia, a falha em definir, por exemplo, quando um comportamento mal adaptativo é expressado em público ou em privado, é provavelmente um dos fatores mais comuns, né, que levam ao diagnóstico de supercontrole, o diagnóstico equivocado de supercontrole, né, pelo menos na opinião dele. Ele coloca a palavra público, falando de forma geral, se refere a comportamentos expressados na presença de outra pessoa, que não está na família imediata, né? Ou então em situações sociais imediatas. Aqui eu vou pedir desculpa para vocês, né? Porque assim, a RLBT ela traz duas definições de público e privado. Uma como comportamento, e é por isso que eu falei da importância da análise do comportamento para vocês. Tá? Por quê? Comportamento privado vai aparecer como pensamentos, sentimentos, né, coisas do tipo. Comportamento
A observável vai ser mais o que você, de fato, né, observa em termos de ações externalizantes, né, desse cliente. Isso é uma definição. E aí o meia-culpa aqui é porque ele está falando de outra definição, que é a diferenciação entre comportamentos que acontecem em público, que é na presença de outra pessoa, né, versus comportamentos que são privados, que se referem aqui que ele coloca a comportamentos que são expressados em cenários ou situações onde os clientes se acreditam estar desidentificados, anônimos ou sozinhos. São duas coisas diferentes. Quanto maior a discrepância entre público e privado, isso vai ser um item que vai chamar a nossa atenção. Como, por exemplo, né, pessoas que são muito polidas, né, em ambientes externos, e aí daqui a pouco você vai e observa, né, no ambiente familiar, a pessoa completamente punitivista, cínica, pura mesmo, joga pesado, né? Então, esse é um caso que a gente vai trazer, por exemplo, de exemplo relacionado ao supercontrole, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de atender algumas pessoas do ambiente de segurança pública, né? Que modelavam isso de uma certa forma, né? Que estavam ali, por exemplo, talvez com colegas, né? Do batalhão, alguma coisa do tipo, de uma forma muito se identificado com pessoas muito tranquilas, né? Que não tem tantos problemas, mas, por exemplo, quando você vai falar da vida familiar desse, desse oficial, né? Aí as coisas começam a ficar um pouco mais conturbadas, né? É uma pessoa muito endurecida, então, com esposa ou com marido, é uma pessoa muito endurecida com filhos, muito punitivista, e você começa a observar ali alguns comportamentos que selecionam, na verdade, os ambientes onde eles ocorrem, né? Existe um controle sobre essa manifestação. Ah, e isso também ilustra, por vezes, alguns cenários, né, como comportamentos de competição. Isso é uma coisa curiosa, né? São clientes aqui. Aí coloca para clientes super controlados, né? Ele coloca display of emotion, né? Dramatic display of emotion, né? Ou seja, seria tipo, expressão, né, dramática de emoções, né? Elas aparecem em privado e não em público. Então, em público, eles vão estar engolindo a seco também sobre frustrações, sobre, por exemplo, alguém ter performado melhor do que eles em algum cenário. Eles podem usar um sorriso meio de lado, né? Que eles, o termo em inglês que eles usam é smirk, por exemplo. Smirk é aquele sorriso do ladrão, né, digamos assim. Ele está ali observando, ele dá aquele sorriso sem graça, porque assim não gostou muito do resultado que um rival, por exemplo, conseguiu ali, né, na equipe ou então em sala de aula, né? Então assim, aí, ali fora, ali em público com a turma, ele está ali quietão, não, parabéns, dá os parabéns, né, para a pessoa e depois sai. Aí chega em casa, faz aquela fofocalhada, né, em casa e fala, não, porque fulano de tal não merecia, né? Não, porque é burro, deve ter colado, ou então passou a perna em alguém, né? Ou então tô lá, pegou a minha ideia, né? Então, assim, esse é um exemplo um pouco mais brando, né, de público e privado. Ou seja, publicamente ele está ali dando o reconhecimento, mas internamente chega em casa, reclama pra caramba do que aconteceu, que a situação foi injusta, e assim por diante. Existem outras situações que até ele traz, acho que no treinamento de habilidades ele dá exemplo também de comportamentos de sabotagem que podem até acontecer, né? Mas, enfim, são pessoas que também não assumem, exatamente por essa coisa de não gostar de expressões dramáticas de emoção, eles podem evitar conflitos diretos, mas isso não significa que não vai acontecer uma guerra armada, um conflito armado. Então, eles podem também se dar ao deleite da fofoca, com uma certa frequência, né? Dependendo de quem eles consideram dentro desse ambiente privado. E também, parte das expressões emocionais intensas que podem acontecer publicamente, elas vão ser consideradas como, por exemplo, o que ele chama de vazamento emocional. E o vazamento emocional ele vai acontecer muitas vezes, né, quando o cliente ele acha que expressou demais uma determinada emoção. Então, essa é uma outra coisa. Isso não significa que clientes
supercontrolados não desregulam. Eles desregulam, isso é raro, mas isso vai ser considerado, então, vazamento emocional. Beleza? E aí, é claro, sendo vazamento emocional, né? O que que vocês podem pensar em termos de aparência? A aparência do comportamento também não vai ser tão intensa quanto vocês estão acostumados, por exemplo, numa DBT. Em um vazamento emocional, eles podem soltar alguma coisa, por exemplo, extremamente ácida, né, e relativamente cruel para uma pessoa, né? Por vezes pode acontecer também com o que a gente chama de negação plausível. Então, eles podem soltar alguma coisa ambivalente, né? Claro que isso não está dentro da sua capacidade. Né? Então, claro que isso não está dentro da sua competência. A pessoa vai ficar, como é que é? Não está na sua competência. Né? Isso aqui é do seu cargo você fazer isso? Não, você quis dizer outra coisa. Você quis dizer competência daquilo que eu não posso fazer. Não, eu falei, competência. O que fez você pensar que eu estava falando de competência quando... Então, assim, ali o cara soltou o rojão da crítica. Vocês conseguiram acompanhar quando eu expliquei agora? Foi? Então, assim, ali essa forma de sinalização, né, da ideia de que, assim, se tem alguma coisa que eu fiz aqui, ela vai ser pelo menos alguma coisa que eu consigo negar. Ou, às vezes, o vazamento emocional ele também pode tomar uma forma intensa, tá? Não se enganem sobre isso. E, e existe até tem uma pessoa dentro do RLDBT, que agora eu me esqueci o nome dela, mas ela é lá da Inglaterra. Ela trabalha com populações forenses, ela está num esforço de identificação de diagnóstico equivocado de clientes supercontrolados e sistemas prisionais, porque se presume muito de que a população prisional ela seja majoritariamente de pessoas desreguladas emocionalmente, mas por vezes não. Né? A gente pode estar vendo, na verdade, pessoas ali que acabam passando por algum tipo de vazamento emocional, então incorrem em algum tipo de delito, crime, e assim por diante. Então, seguindo adiante, né, ele coloca aqui, supercontrolados, então, não gostam, então, de manifestações públicas de emoção, comportamentos, então, que possam atrair a atenção ou críticas. Né? Então, há exemplo, né? Clientes supercontrolados, eles incorrem em comportamento autolesivo? Sim. O que vai diferenciar, por exemplo, um comportamento autolesivo de um cliente supercontrolado? Imagina só o seguinte, trazer um exemplo de uma cliente minha, lá da UFRJ, na época da pandemia, né? Que a gente não estava no horário da sessão dela, mas ela me mandou uma mensagem falando, né? Que ela estava tentando se matar e ela me mandou, então, uma foto do braço dela, é, bem machucado, porque ela estava tentando cortar o, 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 o braço dela, né, com uma régua, né? Ela estava pegando uma régua e tentando usar como estilete para cortar, só que ela estava se machucando muito ali. E me mandou a foto. E ela sabia, na verdade, que em casos extremos, né, eu talvez teria que, de fato, entrar em contato com o pai dela, quebrar sigilo, né, para iniciar algum tipo de procedimento de emergência. Né? Então, por que o envio da foto? Né? E também a configuração toda agora. Cliente DBT. Vamos lá agora para o cliente supercontrolado, né? E aí tem esse cliente que sofre de depressão resistente, que ele começa a falar então que ele na última semana ele acabou se cortando, né? E aí eu pergunto, né? Mas como é que você se cortou? Aí ele, eu estava no banheiro, peguei uma gilete e eu fiz pequenos cortes na minha coxa. Lugar peculiar, né? Por que que você fez isso? Aí ele, porque eu não quero muita encheção de saco. Eu sei que se eu apareço, por exemplo, na sala, alguma coisa assim com marca no meu braço, meus pais vão me encher o saco. Exemplo. Ou seja, comportamento autolesivo, né? Não atrai atenção. Ponto 2, não atrai a atenção médica porque permite cuidados médicos pelo próprio cliente, né? Não faz estardalhaço. Outra cliente também, que na verdade não era nem minha cliente, mas era filha de uma cliente nossa, né?
a menina, pelo que a mãe descrevia, né, tinha bem essa coisa de traço de supercontrole, e aí ela estava se cortando principalmente embaixo aqui do braço. E aí quando ela mandou a foto dos cortes, né, era uma coisa assim simétrica. Ela fez ali formas simétricas, geométricas, era uma coisa quase que artística ali, né? Então, assim, e principalmente numa área do corpo que não era para chamar atenção. Quem notou, na verdade, foi a professora de balé que pediu para ela tirar a camisa. E aí notou que embaixo da manga, né, tava ali, então, os cortes, né, acontecendo. Então, a gente não pode presumir, por exemplo, que clientes supercontrolados simplesmente não vão realizar alguns comportamentos. A gente precisa se perguntar muito sobre a forma do comportamento. E aí a diferenciação entre público e privado vai ser muito importante em função desse direcionamento, então, das expectativas, daquilo que eles estão tentando evitar. Se a gente fala de clientes, por exemplo, tem uma certa sensação de desconexão, então de que eles são constantemente mal compreendidos pelas pessoas, né? Ou que eles preferem estar fora dos holofotes, né? Eles vão muitas vezes ter comportamentos que podem ser confundidos com clientes desregulados, mas a gente precisa se perguntar se esse comportamento ele ocorre predominantemente em privado e não em público. Quanto mais ocorre essa diferenciação, isso ajuda muito no diagnóstico diferencial. Beleza? Indo um pouquinho mais adiante, né, ele coloca, assuming that everything is as it seems, né, ou seja, presumindo que tudo é como parece, né, é o famoso tá tudo bem aqui, né, que a Amanda até falou sobre, né. Quando o cliente fala que está tudo bem, ele também, olha, lembra, esses clientes eles sofrem de problemas de percurso. Então são clientes que são já habituados a longa data, né, em ocultar emoções e de fato fingir que está tudo bem. E às vezes, assim, vocês não vão conseguir captar essa nuance exatamente por causa dessa habilidade que o cliente desenvolveu. Então, você assumir que as coisas são como aparecem, como aparentam, né? Esse é um outro erro que pode acontecer dentro do processo avaliativo. Por isso que a gente precisa investigar um pouco e perguntar mais sobre o como. Tem uma outra pergunta que é muito importante também na RO, né? Que a gente pergunta o com quem no comportamento aconteceu. Na presença de quem. Isso também ajuda a gente a mapear um pouco se existem comprometimentos em relação ao desenvolvimento de intimidade, né? Até porque, sinceramente, existem comportamentos que vão ser absolutamente normais quando a gente está, por exemplo, na presença de um colega com quem a gente não tem muita proximidade, né? Ah, bom, está na presença de um colega, mas de outro departamento. Deveria estar acontecendo alguma coisa íntima ali, deveria estar acontecendo alguma revelação de vulnerabilidade ali, né? Então, assim, essas diferenciações acabam sendo importantes também. E às vezes também naquilo que o cliente fala. O cliente vai falar, por exemplo, ele traz aqui no próprio parágrafo, eu me senti um pouco desapontado, né? E não, o que o cliente fala, eu estou me sentindo um pouco desapontado, ele pode estar puto pra cacete. Pode estar, assim, furioso por dentro, furiosa por dentro, né? Pelo que aconteceu. Falar que, assim, faz parte da competição. E tá ali se mordendo e ruminando isso por vários dias, né? Ali na competitividade secreta. Ou então falando, né? Eu acho que você entendeu um pouquinho do que eu quis dizer, assim. E por dentro ele tá aqui assim, cara, não entendeu porra nenhuma. Mas eu acho que é só o que esse pobre coitado consegue identificar. Né? Então, assim, os clientes super controlados, eles têm uma dificuldade muito grande de manifestar esses posicionamentos e, por vezes, a gente tem que encorajar e convidar esses clientes, então, a se manifestarem também. Isso também fala de um hábito que, sobre comportamentos privados, né, eles têm tendências a minimizar, né, determinadas experiências até realmente para. Eu acho que o hábito de minimizar problemas não é uma coisa que fala só da relação com o outro, mas fala também do quanto que eles estão ali tentando suprimir alguma emoção que acaba sendo muito importante para eles mesmos. Marissa está colocando. Às vezes, o profissional não consegue diferenciar o embotamento do supercontrole, pois parecem. Eu diria que assim, o embotamento ele pode aparecer em diferentes modalidades, né? Você tem
Vamos lá. Vamos usar a expressão supressão, né? Ô, Everton, um abraço, cara. A gente já está acabando também. A gente pode falar, por exemplo, da palavra supressão, né? E aí você pode ter supressão em diferentes tipos de casos. Você pode ter também um cliente com transtorno de personalidade borderline que é extremamente habilidoso em suprimir emoção, né? Porque ele se sente incompreendido pelo mundo. Outra coisa é quando você encontra a supressão de um cliente super controlado, que assim, vai ser muito consistente longitudinalmente, né? Vão ser clientes, assim, cliente, isso já apareceu para mim para avaliação cliente com transtorno de personalidade borderline, né? Que o psiquiatra tinha encaminhado como se fosse um episódio depressivo maior, né? Só que ele estava discordando já desse psiquiatra porque ele tinha sido diagnosticado com TPB antes, né? E eu conversando com ele, assim, para entender um pouco a curiosidade, né, do porquê dessa confusão diagnóstica, e aí ele estava falando que ele é um cara muito sozinho, né? Ele é um cara muito sozinho porque as pessoas não aguentam ficar perto dele, e aí ele prefere não se relacionar com ninguém, né? Então, isso é uma configuração, por exemplo, que quando ele está numa relação, mesmo que no início dessa relação, então relação pública, no ambiente de trabalho, uma pessoa de controle, aliás, de conflito constante, né? Com comportamentos observáveis, com expressão emocional muito intensa, experiência emocional também muito intensa, mas apesar de estar aparecendo ali a supressão, você tem todos os outros componentes da experiência que indicam o contrário. Porque, do contrário, vamos lá, o cliente supercontrolado numa experiência dessas, né, ele vai falar, tá tudo bem. E por dentro ele já abafou aquilo ali numa habilidade imensa. Agora, se você traz um bichinho para fora, né, porque assim, mas e você se sentir injustiçado, alguma coisa assim, daqui a pouco começa a soltar, né? Eu achei que não foi muito legal. Não achei que foi muito justo, eu dei o meu melhor, achei que a outra pessoa fez não foi nem tão bom assim. Aí parou. Então, assim, é porque a pessoa ela não entra mesmo em contato e a experiência, por isso que, olha só que interessante, cara, a pergunta da Clarice foi muito boa. É por isso que o prejuízo de baixa expressão emocional não é só baixa expressão, ele usa uma outra palavra do lado, que é baixa consciência emocional também. Porque eles entram em contato com poucas emoções e muitas vezes também, em função desse percurso, empobreceram demais a própria experiência emocional. Beleza? Aí ele tem aqui um bocado sobre a avaliação de vazamento emocional. Então, assim, eu vou pedir para vocês lerem que eu já acabei falando um bocado sobre isso aqui, né? E aí depois, finalmente, ele vai. Então, a gente realmente conseguiu finalizar até a sessão de hoje. Aí no próximo encontro, a Juliana vai falar um pouco com vocês sobre o comportamento autolesivo, que é exatamente esse trecho de assuming that self-injury is always impulsive, né? Ou seja, assumindo que o comportamento autolesivo é sempre impulsivo. Pessoal, antes da gente sair, então, vocês têm alguma pergunta, alguma curiosidade que ficou? Diga, Léo. Não, eu ia falar só o quanto é interessante, né, que alguns comportamentos eles são reforçados pela própria sociedade, né, um excesso de controle, né, ou alguém que não reage, alguém que consegue ser muito objetivo ali no que é realizado, e aí essa pessoa é muito bem vista, né? Isso acaba além do ambiente, além da questão do biotemperamento, também sendo um componente ali, eu acho, né? Assim, eu sempre chamo atenção para a ideia de que, assim, a terceira geração ela é conhecida exatamente por ser terapias comportamentais contextuais, né? Então, assim, quando a gente fala de contexto, a gente fala de contingências imediatas, né? Ou seja, no percurso, né? Experiência imediata familiar, de ambientes entre colegas, né? De outros pares e fontes pedagógicas, o que que aquilo ali insere, né? De padrões de reforço e punição, extinção, né? Que vai determinar a aprendizagem desse indivíduo. E, de outro lado, a gente também não pode esquecer que existem outras esferas de interferência com o comportamento, né, que também vêm de instituições informais e da própria instituições informais, instituições formais e da própria cultura, porque tudo isso emite informação. E a informação, em um sentido geral,
também não é uma informação neutra. Existem experiências que vêm dessa informação que elas também podem ser reforçadoras ou punidoras, perdão, pode ser recompensa ou punições, representando operações ali reforçadoras ou realmente assim de punição mesmo do comportamento, né? Então a gente tem que pensar um pouco nesse tipo de processo, principalmente quando a gente vai para a formulação de caso. Quando a gente vai para a formulação, para estabelecer, por exemplo, quais são os alvos, a partir de cada alvo, e também de cada comportamento, porque o comportamento que você está observando, que a gente está associando ao supercontrole, ele sempre vai ter uma história de contingência por trás daquilo. É claro, né, a gente pode falar de quadros como transtorno do espectro autista, esquizofrenia e vários outros, que vão ter um componente biotemperamental, né, ou seja, de um peso muito grande do genótipo ali, né, que vai organizar aquele comportamento, e é muito importante a gente ter cuidado com esses limites. Até para a gente não promover sofrimento do cliente. Né? Imagina, se você tem um cliente que é nível 2 ou nível 3, né, de alta severidade, trabalhar, por exemplo, coisas como contato visual, ou então algumas formas de experimentos comportamentais ali, né, que se você não leva em consideração a natureza ali, né, e o quanto que aquilo ali é perturbador para eles, você vai causar sofrimento e aí o efeito em volta de contingências, né, não vai ser tão eficiente, pelo contrário, né, a gente pode até chegar ali num tipo de resultado iatrogênico em volta do tratamento. Então a gente tem que considerar o ser humano de uma forma integral. Organismo, de novo, aquele tripé é muito importante da gente se lembrar, né? Natureza, nutrição, coping. Olha só esses três aqui. Natureza, que é exatamente a fisiologia, né? Ou seja, o genótipo ali, né? A gente está falando de nutrição, que é o percurso, né? E o coping, que é o enfrentamento, que é o que o organismo faz. Então, assim, a gente vai meio que concatenando esses três dentro da formulação de caso sem deixar nada de fora. Beleza? Pessoal, mais perguntas? Fizemos um bom retorno, então, aí para 2025. Acabamos cedo, 8-7. Sacanagem. Ah, galera. Olha, forte abraço, então, para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau.